E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu falei para vocês, eu vou fazer o videozinho falando sobre os estágios de adaptação que você passa quando você muda de uma cultura para outra. Como por exemplo, quando você muda do Brasil para os Estados Unidos, tá certo? São 3 estágios praticamente que você vai experienciar. O primeiro é o da chegada, quando você chega. Depois você tem uma outra estágio que é do ajuste. E o terceiro e último que é o da assimilação. Então eu vou falar de cada um deles, eu vou contar um pouquinho da nossa história. E assim vocês vão poder usar isso como uma referência, tá certo? Então vamos falar do primeiro estágio, tá certo? Que é o da chegada. Você chegou nos Estados Unidos, tá certo? Quando a gente chegou aqui, a gente estava muito entusiasmado, tá certo? Era uma conquista nossa mudar para os Estados Unidos, vir para cá. Então nós chegamos e a partir do momento que a gente já se instalou, tá certo? Você já vai começando a experienciar a cultura americana, tá certo? Então você está extremamente entusiasmado, tudo é novidade, tá certo? A gente ia no supermercado, ia na escola, era tudo novo, tá certo? Mas depois de um tempo, você começa a chegar a uma certa conclusão. A primeira é de que você não fala inglês, tá certo? Porque falar o inglês do cotidiano aqui é totalmente diferente daquele inglês que você aprende na sua escola aí no Brasil. Segundo ponto, quem é esse pessoal, tá certo? Eles são diferentes da gente. Você começa a ver que as pessoas que vivem aqui são muito diferentes de você, né? Então, você fica... aquele entusiasmo vai se tornando uma ansiedade, vai se tornando um estresse, porque você não reconhece esse lugar que você está vivendo. Você espera que você vai ter o mesmo ambiente que você teve no Brasil e o ambiente é outro, não é? Então você percebe já que você tem que começar a fazer uns ajustes, você tem que se ajustar à cultura americana, né? Então, esse entusiasmo da primeira fase se torna uma certa ansiedade, você começa a ter um certo receio, né? De que aquilo que você imaginava não é aquilo que você vive. E é claro, você imaginava, você não vivenciava a cultura, tá certo? Então, como família, a gente passou isso, a gente estava entusiasmado. E aí começamos, opa, não é bem assim. E aí você começa a fase do ajuste, tá certo? Você começa a se ajustar aos valores americanos, que eu vou falar quais são no próximo vídeo, né? Você começa a ter uma série de conflitos entre o seu valor, os valores que você tinha no Brasil e os valores que você tem nos Estados Unidos. E isso daí te causa muita frustração nessa fase de ajuste, tá certo? Você fica ansioso, você perde um pouco da sua autoconfiança, tá certo? Você percebe que você tem que reconstruir toda a sua linguagem, porque mesmo a linguagem que você usa no Brasil, se você traduzir para o inglês, o vocabulário não é o mesmo. Você não usa as mesmas palavras para se comunicar com as pessoas, você usa outras palavras. Então, tudo isso te causa uma ansiedade, né? Uma das dicas que eu dou para você, essa é uma fase que você tem que escutar muito, você não pode julgar as pessoas, você tem que escutar, você tem que aprender com elas, aprender que nem criança. A criança faz as coisas sem pensar 2 vezes, eles aprendem rápido porque eles executam sem pensar. Então nessa fase de ajuste você não apesar da gente tender a questionar os valores, se você está de acordo ou você não está de acordo, isso não adianta nada, porque é a cultura americana, você vai ter que vivê-los, certo?
Então para nós foi uma fase muito difícil, uma fase que a gente ficou muito reflexivo, a gente começou a pensar muito, né? Você fica mais resguardado, tá certo? E é muito importante para quem mudar para cá, para já de imediato achar um terapeuta, fazer uma terapia familiar, tá certo? Muitas pessoas vão dizer para mim: pô, Paulo, isso é bobagem, você está exagerando. Eu não estou exagerando, particularmente se você vem para os Estados Unidos para trabalhar em áreas extremamente sofisticadas, onde você tem que ter alta performance, você não pode errar, a sua liderança está sendo observada, tá certo? Você está numa posição estratégica na empresa, você tem que ter um suporte para passar por essa fase, porque senão você vai perder posição nos Estados Unidos. O pessoal vai ver que você está enfraquecido, meu amigo. E quando vê que você está enfraquecido, meu amigo, os tubarões chegam e te comem, tá certo? Então é muito importante vocês terem um terapeuta dando suporte para toda essa fase de ajuste. Nós não tivemos no começo, a gente teve mais tarde, isso foi um erro. Então eu aconselho a vocês a terem um terapeuta, a terem um mentor também nos Estados Unidos, que vai te orientar, carreira e tudo. Eu tenho um mentor, ele é alemão, mas ele viveu nos Estados Unidos, ele se formou em Stanford, então ele foi o meu mentor, tá certo? Porque é muito interessante, quando essa fase de ajuste começa a acontecer, você vai ter uma coisa que a gente chama perda de personalidade. Você não sabe se você é brasileiro, se você é americano e o que você é. E essa é uma fase muito importante. Você tem que ter um mentor com você para ajudar a criar a visão da sua carreira, de quem você vai ser, tá certo? É importante, não é só terapia, você também tem um mentor, tá certo? Eu, graças a Deus, o mentor eu tive, a terapia eu tive mais tarde, tá certo? Isso são coisas muito importantes para quem também está trabalhando em área de alta performance, tá certo? De áreas estratégicas, que são as áreas que eu tô aqui nos Estados Unidos, né? E essa perda de personalidade é muito interessante. Você não sabe quem você é, se você é americano ou se você é brasileiro. Essa experiência, assim, esse choque eu tive, que eu fui fazer um trabalho na Espanha e eu tomei um avião aqui dos Estados Unidos e tive que fazer uma escala em Heathrow, na Inglaterra. Quando eu desci do avião, entrei no aeroporto de Heathrow e fiquei na área de espera, você vê gente do mundo inteiro vestida de maneira diferente, com formas, cores, tudo diferente, né? E eu ali sentado, sozinho, esperando o meu avião, que por sinal atrasou. Em Heathrow tudo atrasa. E naquele ponto eu falei, pô, quem sou eu? Eu perdi aquela referência. E um mentor foi muito importante para me ajudar a encontrar a minha referência de novo, tá certo? Então eu aconselho a vocês terem um mentor. Se vocês quiserem falar mais sobre isso, me escreve aí no YouTube e eu posso me comunicar com vocês em mais detalhe para te dar mais dicas de como fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, essa perda de personalidade é um sinal positivo, porque ela já mostra que você está começando a se ajustar e a assimilar a cultura americana, tá certo? Essa fase, que a gente chama de troca de pena, tá certo? Você começa a se tornar um americano, tá certo? E a partir do momento que você assimila a cultura americana, você começa a obter as benesses do sistema, tá certo? Porque as pessoas te veem como americano. Americano não dá liderança para outra pessoa, a não ser que ele tenha certeza que essa pessoa vá carregar os valores americanos. Ela pode ser um estrangeiro, mas o pré-requisito é que ela carregue os valores americanos e que ela carregue os valores da empresa. Eles nunca vão te dar poder total se eles não tiverem certeza de que você está apto a defender os valores americanos e que você está apto a defender os valores da empresa. Isso aqui é fundamental. Se você está em emprego em média gerência, a preocupação não é tanta se você não quiser subir, mas se você quiser subir na carreira, isso é muito importante. Eles têm que perceber que você é um vetor que vai carregar os valores americanos, vai dar continuidade aos valores americanos e vai dar continuidade aos valores da empresa. Então essa fase de assimilação, que é a fase que eu tô, que a gente já assimilou, é uma fase muito legal,
tá certo? Porque você começa a ter ganhos salariais, você começa a ter ganho de posição, a sua liderança começa a ser percebida de uma outra maneira. Então isso foi muito bacana, né? Com os meus filhos já tem uma direção definida do que eles querem fazer, eles já estão trabalhando para atingirem os objetivos deles, cada um na sua velocidade. A minha mulher já situada na cultura americana, já vivendo como americana, e isso é muito legal. A gente, na verdade, você se transforma, você vira outra pessoa. Isso não quer dizer que eu esqueci que eu sou brasileiro. Quando eu volto para o Brasil, eu vivo brasileiro, mas mesmo assim eu já vejo algumas coisas diferentes. E quando eu estou nos Estados Unidos, eu vivo como americano. Eu acho que eu não perdi nada. Eu incorporei mais coisas e eu tenho discernimento de saber que nos Estados Unidos eu vivo como americano e no Brasil eu vivo como brasileiro, tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês a entenderem mais ou menos essas fases, tá certo? E eu espero que vocês possam usar esse vídeo para ajudar vocês nessa caminhada que vocês vão ter aqui nos Estados Unidos, né, em direção ao sucesso, tá certo? Então, mais uma vez, bom dia, boa